O despertador soou pontualmente às 6 da manhã, e a mente de Lídia Mikhailovna Sokolova acordou de imediato, como se alguém tivesse acionado o interruptor. Embora seus olhos já estivessem abertos havia quase 20 minutos, fixos no teto onde a luz fraca do amanhecer desenhava padrões difusos. Com um gesto automático, ela desligou o alarme antes que o som pudesse perturbar o sono do marido. Levantou-se da cama em silêncio como uma sombra, envolveu-se no ralo de casa e dirigiu-se à cozinha, ainda fresca e quieta. Os anos haviam transformado a rotina em um ritual preciso. Primeiro, ligar a chaleira elétrica. Depois, pegar a panela de fundo grosso, essencial para que a papinha de trigo sarraceno não queimasse. Medir exatamente um copo de grãos, lavá-los 3 vezes. Adicionar água até a marca interna da panela, uma pitada de sal, nem um grão a mais. Stas, seu marido, detestava comida salgada demais. Uma vez, ele havia jogado o conteúdo do prato na pia sem dizer palavra, e desde então Lídia aprendeu a dosar o sal com a precisão de um químico em laboratório. Enquanto a água para o chá esquenta, ela cortou o pão de centeio na espessura exata, meio centímetro nem mais nem menos. É a medida ideal entre miolo e casca, costumava dizer Stas, e ela seguiu a regra à risca. Amarrando um lenço na cabeça, Lídia escondeu cada fio de cabelo solto. Há 3 meses, um incidente havia marcado a família. Stas encontrara um fio de cabelo em seu prato, e a discussão que se seguiu foi tão intensa que até Igor, o filho do meio, se trancou no quarto com fones nos ouvidos para abafar os gritos. Desde então, o lenço tornou-se parte obrigatória do ritual matinal. Arrume esse cabelo direito, disse uma voz atrás dela. Lídia estremeceu sem ter percebido a entrada do marido. Bom dia, Stas, respondeu, forçando um sorriso. É só para... Eu sei, interrompeu ele, sentando-se à mesa com a postura ereta de sempre. Que chá é hoje? Ceilão, como você gosta. 3 minutos e meio, nem um segundo a mais. Stas assentiu, já absorto nas notícias do tablet. Mesmo em casa, vestia um conjunto impecável, como se estivesse prestes a participar de uma reunião importante. Cada movimento seu transmitia a segurança de quem estava acostumado a comandar. Mãe, cadê meu suéter azul? Irrompeu Nastya, a filha mais velha, esguia e cheia de energia como um dia de primavera. Sua voz ecoou pela cozinha. No armário, prateleira esquerda, respondeu Lídia, sem tirar os olhos da arrumação da mesa. Vai tomar café da manhã? Não, tomo um café na escola, disse a adolescente de 15 anos, já se virando para sair. Tem um ensaio para o concerto. Anastasia, sente-se para comer, ordenou Stas, sem levantar o olhar do tablet. Sua mãe se levantou às 6 da manhã para preparar tudo. Nastya revirou os olhos, mas obedeceu em silêncio, apoiando o queixo na mão. Herdara do pai a determinação, o olhar direto e o queixo afiado. Igor, de 12 anos, apareceu sonolento, com os cabelos despenteados e o olhar perdido. Era o único dos filhos que se parecia com Lídia, mesmo rosto delicado, mesma tendência a curvar os ombros. Bom dia, murmurou, olhando com desânimo para o prato de papinha. Sente-se direito, repreendeu o pai. E penteie esse cabelo antes de ir para a escola. Por último, chegou Vânia, o caçula, um redemoinho de 8 anos. Irrompeu na cozinha quase derrubando a mãe e começou a contar, entusiasmado, sobre os dinossauros que sonhara na noite anterior. Vânia, mais baixo, pediu Lídia, servindo cacau para o filho. Tudo bem, surpreendeu Stas, afagando a cabeça bagunçada do menino. Conte sobre seus répteis. Vânia era o xodó do pai, o único que podia quebrar as regras da manhã sem consequências. O café da manhã terminou rápido. Stas saiu primeiro, dando um beijo rápido no rosto da esposa, um gesto mecânico, como mais um item de sua lista de afazeres. Nastya seguiu logo depois, levando um sanduíche na mão. Igor demorou-se um pouco para mostrar à mãe um desenho novo, uma paisagem montanhosa, cheia de luz e de uma melancolia comovente. Lindíssimo, elogiou Lídia sincera. Você tem um dom verdadeiro. Papai diz que isso não é coisa séria, confessou o garoto, baixinho. Que eu deveria pensar no futuro. Eu acho que é maravilhoso e respondeu ela, abraçando-o pelos ombros. Agora vá, ou vai se atrasar. Quando Vânia, o último a sair, foi levado à escola, um silêncio vibrante tomou conta do apartamento. Lídia limpou a mesa com movimentos precisos, lavou a louça, enxugou o balcão. Cada ação era fruto de anos de prática, cada gesto econômico e calculado. Então fez algo que jamais ousaria na presença da família. Abriu a gaveta superior do armário, onde, sob uma pilha de panos, guardava um esconderijo de guloseimas. Devorou uma barra de chocolate comprada no dia anterior, quase às escondidas, embora soubesse que estava sozinha. Depois, aproximou-se da janela.
Do nono andar de um prédio em um bairro residencial, via-se a avenida larga onde as pessoas apressadas seguiam seus caminhos. Cada uma com sua própria história, suas alegrias e suas dores. Será que algum deles é feliz? Perguntou-se, encostando a palma da mão no vidro frio. Havia uma época em que sua vida era diferente. 17 anos antes, às vésperas de completar 30 anos, Lídia Semionova era uma promissora física teórica, recém-doutora, cheia de ideias e entusiasmo. Magra, de olhos vivos e cabelos castanhos abundantes, passava horas discutindo mecânica quântica com os alunos, contagiante em sua paixão pelo assunto. Os colegas previam um futuro brilhante para ela, mas ela simplesmente amava o que fazia e não pensava em casamento. Na noite de seu aniversário de 30 anos, os colegas organizaram uma festa no café do instituto. Entre os convidados estava Stas Sokolov, um financista elegante, trazido por algum conhecido. Alto, impecável, com um olhar atento, destacava-se entre os acadêmicos como um cavalo de raça entre animais de carga. Quando a convidou para dançar, o coração de Lídia disparou. Você falava da sua pesquisa com tanta paixão, comentou ele, guiando-a com firmeza. É raro encontrar uma mulher com uma mente tão clara. Não foi um elogio vazio, mas uma constatação, e isso a deixou ainda mais lisonjeada. O romance avançou rápido. 6 meses depois casaram-se. 1 ano depois nasceu Nastya. Com a chegada dos filhos, tudo mudou. Primeiro, a licença maternidade. Depois, Stas insistiu para que ela não voltasse ao instituto. Para que todo esse estresse? Eu ganho o suficiente, argumentou. Após o nascimento de Igor, mudarão-se para um apartamento espaçoso em um bairro novo. Quando Vânia chegou, a ideia de retomar a carreira científica já nem era mais mencionada. Lídia abriu um caderno escolar gasto, onde anotava meticulosamente cada despesa da casa, alimentos, produtos de limpeza, roupas para as crianças. Stas não era mesquinho, mas acreditava que a organização, inclusive financeira, era a base da estabilidade. Controle e planejamento são essenciais, repetia ele com frequência. A manhã passou rápida entre afazeres domésticos. Lavagem de roupas, limpeza da casa, preparo do bor seguindo à risca a receita da sogra. Tudo no horário, tudo conforme o planejado. Às vezes, Lídia sentia que sua vida havia se transformado em uma linha de produção infinita, onde um dia se confundia com o outro, indistinguível. Enquanto passava o pano na estante de livros, seus dedos hesitaram sobre um velho manual de mecânica quântica, o único vestígio que restava de sua vida anterior. Abriu ao acaso, e as fórmulas familiares saltaram às suas vistas como velhos amigos que não via há tempos. As equações começaram a se rearranjar em sua mente, e por um instante ela quase acreditou que ainda havia tempo de recuperar algo. Mas então a porta da entrada bateu. Era Vaneca, de volta da escola. Lídia fechou o livro às pressas e o recolocou no lugar. Hora de servir o almoço ao filho, depois se preparar para a chegada do resto da família. Mais um dia deslizando pelos trilhos de sempre. Mais um dia em sua segunda vida, uma existência que, aos poucos, parecia destinada a durar para sempre. Lídia, você pegou o bolo? Stas parou junto à porta, olhando o relógio com impaciência. E não se esqueça do presente. Minha mãe detesta atrasos. Está tudo pronto, Stas, respondeu ela, retirando da geladeira um bolo de biscoito que havia preparado pela manhã. Nastya, vista o vestido que a vovó deu no ano novo. Igor, penteie-se direito. Valentina Borisovna Sokolova morava em um antigo prédio de tijolos no outro lado da cidade. Seu apartamento de 2 cômodos no 7º andar brilhava de tão limpo, e da varanda avistava-se o parque municipal e o rio, uma das vistas mais privilegiadas da região. Ela havia recebido aquele imóvel ainda nos tempos soviéticos, como reconhecimento por seus anos como professora meritória de língua e literatura russas, e orgulhava-se disso tanto quanto de suas medalhas profissionais. O trajeto exigiu baldeações. No trolleybus, Vaneca ensaiava em voz baixa o poema que havia decorado para a avó. Igor, sombrio, olhava pela janela, mexendo na pasta com um desenho. Não gostava de visitar a avó. Ela sempre encontrava algo para criticar. Ora o cabelo estava longo demais, ora a postura não era adequada. Todo igual à mãe, nem um pingo de vivacidade, murmurava Valentina, achando que o menino não ouvia. Não levaram o bor? Perguntou Stas, meio brincando, enquanto subiam as escadas. Minha mãe sempre diz que só o seu fica do jeito certo. Lídia esboçou um sorriso fraco. Era verdade, seu bor era a única coisa que a sogra aprovava sem ressalvas. Talvez porque ela o preparasse seguindo à risca a receita dela. A porta se abriu antes mesmo que tocassem a campainha. Aí estão meus queridos. Valentina Borisovna, uma mulher imponente com os cabelos grisalhos impecavelmente arrumados, abriu os braços.
Stasic nem aparece mais para ver a mãe. Abraçou o filho, depois os netos, deixando a nora por último. Para Lídia, restou um beijo formal na face e um olhar avaliador, dos sapatos ao penteado. Entrem, a Nina já está aqui. Na sala, encontraram Nina Borisovna, a irmã mais nova de Valentina, magra e de olhos aguçados por trás de óculos de arame fino. As duas se pareciam, mas enquanto a mais velha havia desenvolvido uma solenidade de professora ao longo dos anos, a caçula mantinha uma agilidade de pássaro nos gestos e uma ironia afiada nas palavras. Boa tarde, tia Nina, cumprimentou Lídia, entregando-lhe um pequeno embrulho. É de toda a família. Obrigada, querida, respondeu Nina, examinando o pacote. E o que temos aqui? Um lenço de seda, como a senhora gosta. A mesa de aniversário estava posta com a solenidade de outras épocas. Saladas em tigelas de cristal, zalivnoi em forminhas individuais, ovos recheados, svekolnik na sopeira tampada, batatas assadas com carne e, claro, uma garrafinha de nastóica para abrir o apetite e a conversa. Então, pelo aniversariante. Stas ergueu o copo. À sua saúde, mamãe. Após a terceira dose, o clima esquentou. Valentina Borisovna, jamais sentimental, pediu aos netos que mostrassem o que haviam aprendido no ano. Nastia sentou-se ao velho piano no canto da sala, um instrumento que ainda guardava as memórias dos tempos em que a jovem valia trazia seu noivo para conhecer a família. As teclas amareladas responderam com um som límpido, e a sonata ao luar de Beethoven encheu o ambiente de uma melancolia solene. A menina tocava com emoção, fechando os olhos em alguns trechos, como se dissesse na música. Muito bem, aprovou a avó quando a neta terminou. Tem talento, Nastenka. Parabéns. Vaneca pulou para o centro da sala como um ator entrando em cena e com gestos teatrais, recitou o conto do herói desconhecido de Samuel Marshak. Sua voz clara, os movimentos expressivos e o entusiasmo genuíno arrancaram aplausos. Um verdadeiro artista em crescimento, exclamou Nina Borisovna. Igualzinho ao pai, tão seguro de si. Chegou a vez de Igor. Envergonhado, tirou da pasta uma aquarela, uma paisagem urbana com vista para o rio, muito semelhante à que se via da varanda da avó, mas transfigurada por uma luz interior singular. É para a senhora, vovó, disse o menino, baixinho. Me esforcei. Valentina Borisovna pegou o desenho, observando-o com certo espanto. E o que foi esse esforço? Suspirou, trocando um olhar com a irmã. Coloque no aparador, depois eu penduro. Igor baixou a cabeça. Lídia viu seus lábios tremerem e sentiu o coração se apertar pelo filho. Igor é muito talentoso, disse ela, passando o braço nos ombros do menino. Até o convidaram para a escola de artes. Desenhar é um passatempo, não uma profissão, decretou a sogra. Melhor se dedicar mais à matemática, não é, Stas? Claro, mamãe, concordou ele. Embora o desenvolvimento artístico também seja útil. Depois do jantar farto, pontuado pelas inevitáveis lembranças de como as coisas eram melhores antigamente, e de como os jovens de hoje não têm respeito, Lídia começou a se sentir sufocada. A cabeça latejava leve, entre o vinho e a tensão constante. Estar perto da sogra significava estar sempre em estado de alerta. Vou à varanda tomar um ar, sussurrou ao marido. Está doendo um pouco a cabeça. Pressão, provavelmente, respondeu Stas, indiferente. Você levou os remédios? Lá fora, o ar noturno era fresco e silencioso. Lídia inspirou fundo, sentindo o cheiro de lilazes que subia do parque. Abaixo, as luzes da cidade começavam a piscar. Nas janelas dos prédios vizinhos, acendiam-se lâmpadas aconchegantes. A cidade se preparava para dormir, enquanto ela tentava juntar forças para aguentar mais algumas horas da celebração familiar. A porta da varanda estava entreaberta, e da cozinha ao lado vinham vozes. Valentina Borisovna, sua irmã, e Stas, claramente haviam resolvido tomar mais uma dose. A Nastia é toda você, bonita e de caráter forte, comentou a sogra. E o caçula é o Stasic em pessoa, concordou Nina. Já o do meio, suspirou Valentina, e sua voz ganhou um tom metálico. Pequeno, franzino, sempre nas suas fantasias. Saiu a mãe. Eu sempre disse, Stasic, que você poderia ter encontrado alguém melhor, continuou ela. Com suas qualidades, sua posição. Mas já são 16 anos juntos, mamãe, respondeu Stas, cansado. Criamos 3 filhos. E daí? Retrucou Nina. Isso é motivo para aturar ao lado? Lídia congelou, inclinando-se involuntariamente para ouvir. Olhe para você, homem bem-sucedido e imponente. E ela? A voz de Valentina cortou o ar, deixou-se ir, afundou. Sim, minha esposa não é bonita, admitiu Stas, com uma calma que partiu algo dentro de Lídia. Mas é uma boa dona de casa, uma boa mãe. Isso mesmo, continuou Stas com um riso seco.
Casei-me 2 vezes com mulheres lindas. E daí? Não consegui viver com nenhuma. Mas com essa, fez um gesto vago com a mão, já aguento há 16 anos. E vai continuar aguentando? Perguntou tia Nina com ironia cortante. O que você quer que eu faça? Stas bufou, encolhendo os ombros. Com ela eu me sinto confortável. As crianças já estão acostumadas. E afinal, por que mudar alguma coisa nesta idade? Ele fez uma pausa, como se pesasse as palavras. Embora, é claro, às vezes não dá vontade de olhar. O riso que se seguiu a essa frase atingiu Lídia como um soco no estômago. Manchas escuras dançaram diante de seus olhos, e um nó apertado subiu pela garganta. Seus dedos se cravaram com força no corrimão da sacada, tão intensamente que as juntas doeram. Só então percebeu que estava imóvel, petrificada como uma estátua de sal. Sem pensar, ela se lançou de volta para dentro do apartamento, tentando evitar os olhares daqueles que ainda conversavam na cozinha. O banheiro pareceu-lhe um refúgio salvador. Trancou a porta, abriu a torneira e só então permitiu que o ar entrasse em seus pulmões queimados. No espelho, uma estranha a encarava. Olhos apagados, rosto inchado pela exaustão, marcas profundas de uma rendição silenciosa. Quando isso aconteceu, perguntou-se enquanto as lágrimas ardentes começavam a escorrer sem aviso. Quando virei apenas um acessório conveniente na vida dele? Quando deixei de ser uma pessoa para me tornar uma função, cozinhar, lavar, criar, não atrapalhar? O choro a dominou, abafado pela palma da mão pressionada contra os lábios. O barulho da água encobria seus soluços, mas dentro dela uma tempestade se desatava. 16 anos de autoengano desabavam, soterrando sob os escombros tudo em que havia acreditado, tudo que chamara de sua vida. Straninkaia feinha. Smotrene é cochetsia, não dá vontade de olhar. Mildobno para mim é conveniente. Aquelas palavras queimavam sua alma como ferro em brasa. Não havia amor, não havia respeito, não havia admiração. Apenas a fria utilidade de um objeto doméstico, como um chinelo gasto, que não se joga fora por preguiça, mas que também não se valoriza. De repente lembra-se das palavras de seu orientador na pós-graduação, anos atrás. Lidocha, nunca se esqueça da primeira regra do cientista. Questione o óbvio. Um sorriso amargo surgiu entre as lágrimas. O que poderia ser mais óbvio do que esta vida? O que poderia ser mais inquestionável do que meu papel nessa família? Lavou o rosto com água fria e ao se olhar novamente no espelho, algo tremeluziu em seus olhos além da dor habitual. Uma centelha fraca, mas teimosa. Era raiva? Era esperança? Mamãe, você está aí? A voz de Igor bateu na porta. A vovó quer cortar o bolo. Já vou, filho, respondeu Lídia, enxugando o rosto com uma toalha. Diga a ela que estou chegando. Ao sair do banheiro, esbarrou em Stas no corredor. O que você demorou tanto? Perguntou ele impaciente. Minha mãe está esperando. Desculpe, disse Lídia no automático, mas havia algo diferente em seu tom que fez com que ele a olhasse com mais atenção. Você chorou? Sua voz carregava mais irritação do que preocupação. Não, só uma dor de cabeça, mentiu ela. Está tudo bem. Stas deu de ombros. Bom, então vem. Vamos comer bolo. De volta à sala, Lídia participou mecanicamente do final da celebração. Sorria, ajudava a servir o bolo, lavava a louça, mas algo dentro dela havia se quebrado para sempre, e ao mesmo tempo, algo novo começava a nascer. Algo assustador, mas autêntico. A volta para casa foi silenciosa. As crianças dormitavam, encostadas nela, no bonde. Stas folheava algo no celular. Lídia olhava pela janela escura, observando as luzes da cidade passarem como estrelas cadentes. Pela primeira vez em anos, soube com certeza, não posso continuar vivendo assim. Mas como viver de outra forma ainda não tinha ideia. O dia seguinte ao aniversário da sogra amanheceu pesado. Lídia acordou com uma dor latejante nas têmporas e um vazio no peito. As palavras de Stas ecoavam em sua mente como uma ferida aberta. Feinha. Conveniente. Não dá vontade de olhar. Elas giravam em sua cabeça, incansáveis como um disco arranhado. Ele já havia saído para o trabalho. As crianças tomavam café na cozinha, falando sobre seus planos para o dia. Lídia preparava sanduíches no piloto automático, tentando disfarçar o peso que apertava seu coração. Mamãe, você está estranha, observou Nasha olhando-a com atenção. Está doente? Não, querida. Só não dormi bem, forçou um sorriso. Come, senão você vai se atrasar. Quando os filhos saíram, ela sentou-se à mesa com uma xícara de chá já frio. Pela primeira vez em anos, não tinha vontade de começar as tarefas domésticas. O apartamento que sempre exigirá sua atenção constante, hoje lhe parecia estranho, como se pertencesse a outra pessoa. O toque do telefone a tirou do torpor.
Lidosha ainda está dormindo? Uma voz enérgica soou do outro lado da linha. Ina. Lídia demorou um instante para reconhecer a amiga com quem não falava havia anos. Onde você está? Continuou Ina, sem esperar resposta. Estou na cidade. Vim passar o verão com meus pais, eles estão ficando velhinhos, preciso ajudar com a casa de campo, uns concertos. Escuta, vamos nos encontrar. Séculos que não te vejo. Ina Vladimirovna Petrova havia sido sua colega de universidade. Duas jovens brilhantes, sonhando com a carreira acadêmica, preparando-se juntas para os exames. Mas seus caminhos se separaram. Lídia escolheu a família, Ina foi para Moscou, tornou-se uma psicóloga renomada, escreveu livros sobre relacionamentos. Não sei, Ina. Tenho tanta coisa para fazer. Começou a recusar por hábito. Pare, cortou a amiga firme. Não aceito não como resposta. Te espero hoje às 3 no Café Melodia. Lembra onde fica? Na margem do rio onde comemoramos sua defesa de mestrado. Lembro, respondeu Lídia, surpresa ao sentir algo se mexer dentro dela. Está bem. Eu vou. O Melodia quase não havia mudado. Os mesmos cadeirões trançados na varanda de verão, os mesmos vasos confícuos, a mesma vista para o rio. Só os preços no cardápio eram outros. E ela própria já não era aquela jovem ambiciosa que frequentava o lugar antigamente. Ina chegou 15 minutos atrasada, mas irrompeu como um furacão, vibrante, barulhenta, segura de si. Aos 46 anos, aparentava no máximo 35. Corpo esbelto, corte de cabelo moderno, maquiagem impecável. Dela emanava um perfume caro e uma liberdade que Lídia não conseguia definir. Lidosha. Abriu os braços para um abraço. Meu Deus, quanto tempo! Lídia levantou-se para recebê-la e de repente sentiu-se envergonhada, por seu vestido simples demais, pelas raízes aparentes dos cabelos tingidos, pelos quilinhos a mais que nem mesmo a blusa larga conseguia esconder. Ina, você não mudou nada, murmurou, abraçando-a. E você mudou? Ina afastou-se um pouco, examinando-a com atenção. E pelo jeito não para melhor. O que aconteceu? É amor quando uma pessoa se dissolve na outra a ponto de perder a própria identidade? Lídia esboçou um sorriso amargo. Sacrificar-se pelos outros, isso não é amor. Amor é quando você se torna melhor ao lado de alguém, não pior. Ina balançou a cabeça, pensativa. Amor é crescer, não se degradar. É ser valorizada, não usada. E o que eu faço? A voz de Lídia tremia, carregada de desespero. Me divorciar nesta idade, com 3 filhos? Onde já se viu? Para começar, Ina segurou suas mãos com firmeza. Lembre-se de quem você é. Você é doutora em física, uma cientista brilhante, uma mulher inteligente. O que sente agora é só o resultado de anos sendo menosprezada. E isso pode mudar. Abriu a bolsa, tirou um folheto brilhante e colocou sobre a mesa diante de Lídia. Há 3 anos, dirijo um programa autoral no Sanatório Bosque Verde. É uma abordagem completa. Psicoterapia, fitness, alimentação saudável, trabalho com estilista. Em 4 semanas é possível transformar não só a aparência, mas a maneira de ver a vida. Lídia olhou o material com ceticismo. Nas fotos, mulheres antes e depois, a diferença era impressionante. Isso é real? Folheou as páginas incrédula. Elas mesmo mudaram tanto assim? Absolutamente, confirmou Ina. E não é só a aparência. O principal são as mudanças internas. A maioria das participantes consegue novos empregos, transforma os relacionamentos em casa, passa a viver para si, não só para os outros. Lídia fechou o folheto e abanou a cabeça. Não é para mim, Ina. O Stas nunca me deixaria ir por um mês inteiro. E além disso, um programa desses deve custar uma fortuna. 125 mil, respondeu Ina, tranquila. Mas para você posso fazer um desconto. Afinal, somos amigas há tantos anos. 125 mil? Lídia arfou. Isso é o salário mensal do Stas. Ele nunca. Então pergunte a ele. Ina deu de ombros. O que você tem a perder? Afinal, você dedicou anos à família. Não merece um mês só para si? Você não entende. Lídia abaixou os olhos. O Stas é muito rígido. Ele acha que psicologia, fitness, estilistas, tudo isso é dinheiro jogado fora. E o que ele acha da vida de vocês? Ina fitou-a direta. O que ele acha da esposa que nem ele mesmo quer olhar? As palavras atingiram Lídia como um soco. Doía mais ainda vindo de outra pessoa. Escute, Ina suavizou a voz. Não se trata de agradá-lo. Trata-se de recuperar a si mesma. Como ele vai reagir, isso é secundário. Talvez ele finalmente veja em você uma pessoa, não só uma função. Ou talvez você perceba que merece muito mais. Conversaram por mais 2 horas.
Ina falou do sanatório Bosque Verde, a 50 quilômetros da cidade, em meio a pinheiros à beira de um lago. Do programa que incluía não só exercícios e tratamentos estéticos, mas um trabalho psicológico profundo. Das mulheres cuja vida havia se transformado depois daquelas 4 semanas. Pense nisso, disse Ina ao se despedir. O programa começa em 1º de junho. Você tem tempo para decidir. Lídia voltou para casa em tumulto. De um lado, a proposta da amiga parecia uma chance mágica de mudar tudo. De outro, o medo a paralisava. Como Stas reagiria? Como as crianças ficariam sem ela por um mês? Quem cozinharia, lavaria, checaria as lições? E acima de tudo, ela tinha o direito de gastar aquela quantia consigo mesma? À noite, enquanto a família jantava, Lídia observava o marido às escondidas. Stas falava animado sobre uma reunião no trabalho, sem notar seu olhar. A voz firme, os gestos precisos, a postura ereta, tudo nele transmitia a confiança de quem conhecia seu valor. E ela? Será que ela conhecia o seu? Mãe, você está estranha hoje, comentou Igor, quando Stas se distraiu com uma ligação. Aconteceu algo? Não, tudo bem, respondeu Lídia no automático. Mas pela primeira vez em anos, uma voz interior discordou. Não, não está. Está na hora de mudar. Ficou na cozinha até tarde, revirando na mente cada palavra de Ina. As frases da amiga ecoavam, faziam-na questionar como, sem perceber, havia se apagado. Como se diluíra na família deixará de existir como indivíduo. Era tão diferente antes. Tinha sido brilhante, determinada e independente. Falava sobre física quântica por horas, cativando quem a ouvisse. Onde tudo aquilo tinha ido? Seria possível recuperá-lo? Bosque Verde. O nome soava como uma promessa, algo fresco, vivo, o oposto da cinza em que sua vida se transformará. 125 mil rublos. Uma fortuna para o orçamento familiar. Mas sua vida, sua felicidade não valiam esse investimento? Antes de dormir, Lídia ficou longo tempo diante do espelho. Cabelo sem brilho, olhar apagado, corpo sem forma. Mas, no fundo daqueles olhos cansados, uma centelha tremeluzia fraca e incerta, mas real. Uma centelha de esperança. Vou tentar, sussurrou para seu reflexo. Tenho que tentar. Na manhã seguinte ligou para Ina. Estou decidida. Agora só preciso convencer o Stas. O dia todo ensaiou mentalmente a conversa. Frases se formavam e desmoronavam. Argumentos pareciam ora convincentes, ora patéticos. Imaginava todas as reações possíveis de Stas, do não categórico à zombaria. Mas em nenhum dos cenários que criava havia um sim. Enquanto preparava o jantar, bore e almôndegas com purê, a comida predileta de Stas, suas mãos moviam-se no automático, mas a mente divagava entre esperança e medo. Valeria a pena sequer começar essa discussão? Talvez fosse melhor se conformar, como sempre fizera. Mãe, você colocou muito sal na batata, observou Igor, experimentando o purê. Está distraída hoje. Desculpe, filho, suspirou Lídia. Fiquei pensativa. Quando Stas chegou do trabalho, ela o recebeu como sempre, com um sorriso, jantar pronto, casa impecável, tudo igual. Mas algo dentro dela havia se quebrado depois da conversa com Ina. Como se em um quarto escuro, alguém tivesse entreaberto uma janela, e ela vislumbrado que lá fora existia outro mundo. Durante o jantar, Stas falava sobre o trabalho. Algo a respeito de um novo diretor financeiro, relatórios trimestrais, planos de expansão. Lídia assentia, fazia perguntas de praxe simulando interesse. As crianças comiam em silêncio. Nastya digitava no celular debaixo da mesa, Igor parecia perdido em pensamentos. Só Vanieka de vez em quando soltava algum comentário, arrancando um sorriso condescendente do pai. Stas, preciso falar com você. Finalmente se decidiu Lídia quando as crianças se levantaram. HM? Ele ergueu os olhos do celular. É sobre os filhos. Não. É sobre mim, respirou fundo. Ontem encontrei a filha de Petrova. Lembra que te falei dela? Minha colega de faculdade, psicóloga. No tom de Stas, surgiu uma nota de impaciência. Ela me ofereceu uma vaga em um sanatório, soltou Lídia de uma vez. Por um mês. Lá tem um programa para mulheres. De recuperação. Stas ergueu as sobrancelhas, surpreso. Sanatório? Você está doente? Não exatamente, ela gaguejou. É um programa integral. Com treinamentos psicológicos, fitness, alimentação saudável. Para me sentir melhor. E quanto custa? Ele cruzou os braços. Essa sua recuperação. E quanto custa essa sua recuperação? Stas foi direto, sem rodeios. Lídia engoliu em seco antes de responder, quase num sussurro. 125 mil. Os olhos de Stas se arregalaram. Ele engasgou com o próprio ar. 125 mil? Você perdeu o juízo?
Isso é o meu salário de um mês. E pra quê? Pra um bando de charlatães lavar o seu cérebro. Lídia baixou o olhar, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Tudo estava saindo pior do que ela imaginara. A Iná é uma especialista reconhecida, tentou argumentar com a voz trêmula. Ela tem livros publicados, aparece na televisão. Conheço bem esse tipo de especialista, cortou Stas com um gesto de desdém. Psicólogos, coaches, treinadores. Tudo uma quadrilha de aproveitadores. Sugam o dinheiro das pessoas e não deixam nada em troca. Não, e nem pense nisso. Eu só estava pensando. A voz de Lídia falhou. Ela quase disse, talvez você não se sinta tão enojado de me olhar se eu emagrecer, mas mordeu a língua no último segundo. Talvez fique mais fácil para você se eu ficar mais magra, mais bonita. Stas suspirou, como se estivesse explicando o óbvio para uma criança. Se quer emagrecer, come menos e se matricula na academia da esquina. Por que jogar dinheiro fora assim? O assunto estava encerrado. Lídia limpou a mesa em silêncio, carregou a máquina de lavar louça, verificou a lição de Vaneca. Tudo como sempre. Só que por dentro, uma amargura azeda se espalhava, queimando qualquer esperança. Na manhã seguinte, mal havia despachado as crianças para a escola, ela ligou para Iná. Ele recusou, disse com a voz desanimada. Como eu sabia que ia acontecer? Convide-me para jantar, sugeriu Iná, inesperadamente. Hoje à noite. Deixe seu marido me conhecer pessoalmente. Pra quê? Lídia não entendeu. Você vai ver, a amiga falou com uma confiança que não deixava espaço para dúvidas. Prepare algo gostoso e vista aquele vestido azul que eu te dei no seu aniversário de 35 anos. Ainda tem ele? Tenho, mas não serve mais, Lídia corou. Ficou pequeno. Melhor ainda, Iná riu baixinho. É exatamente o que precisamos. À noite, quando Stas chegou do trabalho, encontrou uma cena incomum. A mesa não estava posta na cozinha, como de costume, mas na sala de estar. Toalha branca de linho, só usada em ocasiões especiais, pratos de porcelana do jogo que a sogra dera de presente, taças de cristal. E Lídia no vestido azul de corte enviesado, que outrora fora elegante, mas agora se colava de forma indecente às curvas que ela tanto odiava. Tem alguma comemoração que eu esqueci? Stas franziu a testa surpreso. Minha amiga Iná Petrova vem jantar conosco, explicou Lídia, tentando disfarçar o nervosismo. Quis que vocês se conhecessem. Aquela psicóloga? Ele resmungou cético. Pra quê? Antes que Lídia pudesse responder, a campainha tocou. Na porta Iná apareceu como uma aparição, impecável no terno pantalona marfim, cabelo em um coque sofisticado, maquiagem discreta mas impactante. Estendeu a mão a Stas com um sorriso profissional. Boa noite, Iná Petrova. Ouvi tanto falar de você. Stas apertou sua mão automaticamente, mas não pôde evitar um olhar de cima a baixo, uma mistura de surpresa e admiração involuntária. Iná entrou na sala com a naturalidade de quem se sente à vontade em qualquer ambiente. Elogiou a decoração, fez um comentário carinhoso sobre Nastya, que beleza toda do pai. Interessou-se pelos desenhos de Igor, esse menino tem talento sem dúvida, e até brincou de laduchi com Vaneca, arrancando risadas do pequeno. Durante o jantar, ela conduziu a conversa com maestria, alternando entre perguntas sobre o trabalho de Stas e seus hobbies, citando analistas financeiros, mencionando empresários influentes com os quais supostamente tinha contato. Acabei de assessorar o Arkady Volkov, soltou, como se fosse uma informação corriqueira. Você conhece o presidente da Mega Invest? Teve problemas com a motivação da equipe e me chamou para um treinamento com os executivos. Stas, que até então ouvia com um ceticismo óbvio, agora prestava atenção de verdade. Lídia nunca ouvira tão atento a uma mulher que não fosse ela mesma, e mesmo assim, com um interesse genuíno, quase admirado. E você realmente ajudou? Perguntou ele, ainda com uma pitada de dúvida, mas menos agressivo. Claro, Iná sorriu, serena. Psicologia é ciência, não charlatanismo. Tenho doutorado em psicologia social, 3 livros publicados e palestro em conferências internacionais. Além disso, dirijo o programa no Sanatório Zelionaia Rocha, justamente aquele que a Lídia mencionou. Stas lançou um olhar rápido para a esposa. Iná assentiu, como se lesse seus pensamentos. Sim, convidei-a a participar. Sabe, Stas, sua mulher é uma pessoa extraordinária. Na universidade, todos apostavam que ela teria uma carreira brilhante. Sua dissertação foi inovadora. Eu sei que minha esposa é inteligente, respondeu ele, seco. Mas com o tempo, ela perdeu um pouco do brilho, continuou Iná, ignorando o tom áspero. Perdeu a centelha nos olhos, a confiança. E meu programa ajuda mulheres a resgatarem não só a forma física, mas a essência delas mesmas.
E tudo isso por 125 mil? Ironizou Stas. Por 100 mil, corrigiu Iná com um sorriso. Para a Lídoca tem um preço especial. Afinal, somos amigas há tantos anos. Ela tirou um tablet da bolsa e mostrou fotos do sanatório, detalhou a grade de atividades, citou nomes de celebridades que teriam passado pelo programa. Falava com segurança, alternando termos técnicos com exemplos simples, como se estivesse vendendo não um serviço, mas uma transformação inevitável. E as crianças? Quem vai cuidar delas? Questionou Stas. Lídia percebeu pela primeira vez que a resistência dele já não era tão firme. É junho, início do verão, interveio ela, aproveitando a brecha. Nasha vai para o acampamento musical por 3 semanas. Igor pode ficar com meus pais na Dasha, eles já estão pedindo há tempos. E Vaneca? Sua mãe não poderia ficar com ele por algumas semanas? Sugeriu Iná antes que Lídia terminasse. E quem vai cuidar de mim? Stas cruzou os braços, fingindo indignação. Você é um homem adulto, Stas. Iná riu, suave. Tenho certeza de que se virará muito bem. Aliás, perto do seu escritório tem um café excelente. Almocei lá esses dias. E se precisar de ajuda com a limpeza, pode contratar uma diarista uma vez por semana. Mais gastos, resmungou ele, mas o tom já não era de recusa absoluta. Pense nisso como um investimento, Iná baixou a voz, séria. Imagine chegar em casa depois do trabalho e encontrar uma mulher confiante, cheia de energia, com novas ideias. Isso não vale alguns pequenos transtornos temporários? Depois do jantar, enquanto as crianças se dispersavam para seus quartos e Lídia se ocupava na cozinha, Iná e Stas permaneceram na sala. Lídia não ouviu o que disseram, mas quando voltou com o café, o clima era outro. Iná ria de algo que Stas contará, e ele parecia incomumente satisfeito. Sabe, Lite, disse ele, depois que Iná se despediu. Essa sua amiga não é boba. Mulher inteligente e com gosto. Então, e o sanatório? Lídia segurou a respiração com medo de estragar o momento. Tá bom, vai, ele cedeu surpreendentemente fácil. Amanhã eu transfiro o dinheiro. Só uma condição, que você volte tão impressionante quanto ela. Lídia não acreditava no que ouvia. Stas havia concordado. Sem discussões intermináveis, sem chantagens, sem o clássico vou pensar. Simplesmente aceitou. Só mais tarde, repassando a noite na memória, ela entendeu. Ele queria impressionar Iná, mostrar-se generoso, moderno, um homem de visão. E talvez a ideia de ter em casa uma versão melhorada da esposa, menos doméstica, mais atraente, também o tenha seduzido. Como fosse no dia seguinte, o dinheiro já estava na conta do sanatório. E Lídia tinha pela frente uma semana de preparativos, físicos e emocionais, para a viagem que poderia, ou não, mudar tudo. As crianças reagiram de formas distintas. Nasha, ao saber dos planos da mãe, levantou as sobrancelhas incrédula. Você? Num sanatório por um mês inteiro? Uau, mamãe, não sabia que você... Ela pela primeira vez. Não foi um olhar de admiração superficial, era algo mais profundo, quase desconcertante. Como se ele estivesse tentando reconciliar a imagem da mulher à sua frente com a memória daquela que partirá um mês antes. A hesitação durou apenas um instante, mas foi suficiente para que Lídia percebesse, algo havia mudado. Não apenas nela, mas entre eles. Você... Ele engoliu em seco, como se as palavras tivessem ficado presas na garganta. Você está diferente. Não era um elogio vazio, nem uma constatação casual. Havia um tom de surpresa genuína, misturado a algo que Lídia não soube identificar de imediato. Talvez curiosidade. Talvez um leve receio. Atrás dele, o corredor da casa ecoava com vozes infantis. Vaneca foi o primeiro a aparecer, correndo em direção à mãe com os braços abertos. Ao se agachar para abraçá-lo, Lídia sentiu o cheiro familiar de shampoo infantil e a maciez dos cachos do menino contra seu rosto. Quando se endireitou, Nasha já estava ali, observando-a com um sorriso irônico nos lábios. Uau! A adolescente cruzou os braços, fazendo um gesto circular com a mão como se avaliasse um quadro. Agora entendo por que você sumiu por tanto tempo. Se soubesse que o resultado seria esse, teria te empurrado para o sanatório há anos. Lídia riu, aliviada. O humor de Nasha era um termômetro. Se a filha mais velha aprovava, era porque a transformação não havia passado despercebida. Igor, mais reservado, limitou-se a um aceno de cabeça e um legal, mamãe, mas seus olhos, tão observadores quanto os da irmã, brilhavam com uma aprovação silenciosa. Só então Lídia notou o silêncio de Stas. Ele ainda a observava, agora com uma expressão mais controlada, como se tentasse decifrar não apenas as mudanças visíveis, mas também o que elas significavam. Foi quando Vaneca, ainda colado à perna da mãe, puxou sua manga.
Mamãe, você vai ficar agora? Não vai embora de novo? A pergunta, ingênua e dolorosa, fez com que o ar na sala parecesse engrossar. Lídia agachou-se novamente, tomando o rosto do menino entre as mãos. Não, meu amor. Dessa vez, eu fiquei aqui. Ela tocou levemente o próprio peito, onde o coração batia mais firme do que há um mês. E não vou a lugar nenhum. Stas desviou o olhar. Foi um gesto rápido, quase imperceptível, mas Lídia captou. Havia algo naqueles segundos, uma sombra de desconforto, talvez que a fez lembrar das palavras da mãe. Mulher, não deixe o homem sozinho. Só que dessa vez ela não sentia medo. Sentia pela primeira vez em anos que estava exatamente onde deveria estar, inteira, presente e dona de suas escolhas. Bem, Stas pigarreou, quebrando o silêncio. Vamos comer? Preparei algo. Quis surpreender. Lídia sorriu. Não era um jantar elaborado, nem um gesto grandioso. Mas era um início. E pela primeira vez ela não precisava se contentar com migalhas. Podia sentar à mesa não como uma sombra, mas como uma mulher que finalmente havia aprendido a ocupar seu próprio espaço. Ela não era mais um fantasma. Era ela mesma. Os passos das crianças ecoaram pelo corredor antes que aparecessem à porta da sala, parando abruptamente ao vê-la. Nasha congelou no lugar, os olhos arregalados. Igor soltou um suspiro surpreso, enquanto Vaneca, depois de um segundo de hesitação, atirou-se em seus braços com um grito. Mamãe, você ficou igual a uma princesa. Durante o jantar, ninguém conseguia tirar os olhos dela. As crianças se alternavam em relatos animados sobre o verão, as brincadeiras no parque, a colônia de férias, o cachorro do vizinho que quase comeu o sanduíche de Igor, mas a cada 2 minutos interrompiam-se para perguntar sobre o sanatório. Como eram as massagens, mamãe? Você fez amigas lá? E a comida? Era melhor que a da tia Clara? Stas observava em silêncio, os dedos brincando com o garfo, os olhos escuros deslizando sobre o rosto da mulher como se tentasse decifrar um enigma. As mudanças na dinâmica da família começaram já na manhã seguinte. Lídia não acordou às 6 da manhã, como de costume. Abriu os olhos às 8, quando o sol já filtrava pelas cortinas e o cheiro de queimado vinha da cozinha. Stas havia saído para o trabalho e as crianças, com os cabelos despenteados e as bochechas sujas de farinha, mexiam panelas no fogão. Mamãe, fizemos mingau para você, anunciou Igor, orgulhoso, quando ela entrou na cozinha. Só queimou um pouquinho no fundo. Não tem problema, meu amor, respondeu Lídia, abraçando-o. Foi muito gentil da parte de vocês. À noite, Stas chegou mais cedo do que o habitual. Encontrou a esposa sentada à mesa da sala, o notebook aberto, os óculos escorregando pela ponta do nariz enquanto ela analisava anúncios de vagas para professores de física. Você está procurando emprego? Sua voz carregava uma mistura de incredulidade e descontentamento. Sim, respondeu ela, sem levantar os olhos. Estou pensando em voltar a dar aulas. As crianças já são grandes o suficiente, e não preciso mais estar disponível 24 horas por dia. E quem vai cuidar da casa? Das refeições? Das lições? Ele cruzou os braços, como se a pergunta fosse retórica. Nós vamos cuidar, disse Lídia, sorrindo. As crianças podem ajudar nas tarefas domésticas, isso faz bem a elas. E eu posso preparar as refeições com antecedência, ou nos fins de semana. Não se preocupe, ninguém vai passar fome. Stas franziu a testa, mas não insistiu. Havia algo no tom dela, uma calma inabalável, uma certeza que não existia antes que o fez recuar. Uma semana depois, Lídia recebeu uma proposta de uma escola particular para lecionar física para o ensino médio. O salário de 45 mil rublos não era exorbitante, mas era um começo. E acima de tudo, era a chance de retomar uma profissão que um dia havia amado. Não entendo por que você precisa disso, resmungou Stas quando ela lhe contou. Nós temos dinheiro suficiente. Não se trata de dinheiro, respondeu Lídia, serena. Preciso me sentir útil, realizada. Você gosta do seu trabalho, não gosta? Não ficaria em casa mesmo se tivéssemos 10 vezes mais dinheiro. Ele não teve argumentos. As primeiras semanas não foram fáceis. Stas tentava, instintivamente, restaurar a antiga ordem. Queria o café da manhã servido às 7 em ponto, as camisas passadas de um jeito específico, Lídia em casa quando ele chegasse do trabalho. Mas ela, sempre com gentileza, mas com firmeza, estabelecia limites. Posso preparar o café da manhã na noite anterior, mas às 7 estarei me arrumando para sair. E por favor, não espere por mim às terças e quintas. Tenho aulas extras com alunos que estão com dificuldade. Aos poucos, um novo equilíbrio se instalou.
As crianças ganharam autonomia. Nash aprendeu a fazer ovos mexidos, Igor assumiu a responsabilidade de levar o cachorro para passear, aquele mesmo que pedirá tanto e que agora era dele, e até Vaneca arrumava a mesa e colocava a louça na máquina de lavar. Então em agosto aconteceu algo que ninguém esperava. Stas anunciou com um brilho incomum nos olhos, que havia reservado uma viagem para Sochi para toda a família. Fiquei no Primorskaya Zvezda, disse orgulhoso. É um hotel 5 estrelas, na primeira linha. Suíte presidencial. Lídia entendeu. Era a maneira dele de impressioná-la, de reafirmar seu status. E pela primeira vez em anos, aquele gesto, antes visto como mera ostentação, a tocou. Sochi os recebeu com sol escaldante e um mar de um azul hipnótico. O hotel era ainda mais luxuoso do que nas fotos. Suítes espaçosas, piscinas que pareciam lagos. Um restaurante à beira-mar onde os garçons serviam champanhe como se fosse água. Pela primeira vez em décadas, Lídia sentia-se livre. Nadava até perder o fôlego, deitava-se na areia quente, passeava pela orla com as crianças em cada lugar, no restaurante, na praia, nas lojas, percebia os olhares masculinos que a seguiam. Stas notou no segundo dia. Quando um garçom demorou demais anotando o pedido de Lídia, claramente admirado, o marido interrompeu seco. Ainda vamos levar muito tempo? Temos uma excursão daqui a 1 hora. Desculpe, gaguejou o rapaz corando. É que sua esposa tem um sorriso fascinante. Mais tarde, sozinhos no quarto, Stas puxou Lídia bruscamente para si. Você estava flertando com aquele garçom? Claro que não, respondeu ela sem se alterar. Só fui educada. Ele não tirava os olhos de você e murmurou Stas, a voz carregada de algo que ela não ouvia há anos. Ciúme. Stas, Lídia pousou a mão em seu ombro, firme mas carinhosa. Sou sua esposa, e foi você que escolhi. Que outros homens me achem atraente não muda nada. Nos olhos dele, algo novo cintilou, uma mistura de espanto, admiração e um medo quase infantil, como se, de repente, ele compreendesse que poderia perdê-la. Na última noite, sentados na varanda do quarto, com as crianças já dormindo e o mar negro salpicado pelas luzes dos navios, Stas quebrou o silêncio. Sabe, ele não olhava para ela, os dedos girando o copo de vinho. Quando você foi para aquele sanatório, achei que fosse besteira. Dinheiro jogado fora. Fez uma pausa, procurando as palavras. Mas então você voltou, diferente. E eu percebi que poderia te perder. De verdade. Você não vai me perder, disse Lídia baixinho. A menos que queira. Não quero. Ele finalmente virou-se para ela, os olhos sérios. Quero que você seja feliz. Conosco. Comigo. Não foi uma declaração grandiosa, nem um juramento de amor eterno. Mas para Stas, um homem que sempre tratara emoções como um luxo desnecessário, aquelas palavras eram quase uma confissão. Na manhã seguinte ao retorno, Lídia acordou com um aroma estranho, café fresco e algo floral. Abriu os olhos e viu Stas ao lado da cama, segurando uma bandeja com uma xícara fumegante e um pequeno buquê de flores silvestres. Bom dia, disse ele, colocando a bandeja na mesinha de cabeceira. Pensei que já que você sempre fez nosso café da manhã, talvez, às vezes, eu pudesse fazer o seu. Ela olhou para ele, aquele homem rígido, sempre tão seguro de si, e viu em seus olhos algo que nunca tinha visto antes. Uma incerteza tímida, uma esperança frágil, e algo que se parecia muito com amor. Com muito prazer, sorriu Lídia, aceitando a xícara. Do lado de fora, o sol dourava as copas das árvores no parque. Pássaros gorjeavam, e ao longe ouvia-se o zumbido dos carros. A vida seguia, mas era uma vida diferente. Uma vida em que Lídia finalmente havia voltado a ser ela mesma. O que começou como uma tentativa de punir o marido transformou-se em uma jornada de autodescobrimento. E nessa jornada todos ganharam. Ela recuperou sua essência, as crianças ganharam uma mãe presente de verdade, e Stas redescobrir de uma mulher que poderia não apenas servir a seus caprichos, mas ser amada. Tomando um gole do café aromático, Lídia refletiu. Às vezes, é preciso se perder para se encontrar. E às vezes, é preciso quase perder alguém para aprender a valorizá-lo.